Esta sessão é uma sessão que fazemos, antes de partilhar o ecrã, é uma sessão que fazemos, enfim, com uma regularidade pelo menos mensal, como creio que a maioria de vós sabe, porque já tem estado em muitas outras, e em que procuramos atualizar aquilo que são indicadores, evoluções e depois a nossa interpretação. Os indicadores são iguais para toda a gente, não é? São públicos, na maior parte dos casos, portanto nós também não inventamos indicadores. Depois a interpretação que fazemos deles é que fazemos deles, é isso mesmo, para criarmos bases para podermos prever o que são evoluções para o mercado. Não temos bolas de cristal como ninguém tem, mas apesar de tudo, com aquilo que existe, procuramos antecipar aquilo que podem ser evoluções de mercado, que acho que são úteis para as vossas conversas, para as conversas que temos com os nossos clientes, proprietários, compradores e em geral com a envolvente, não é? Eu vou aqui suportar-me vou fazer aquilo que não gosto nada, mas que tem que ser, que é vou partilhar o ecrã e vou passar aqui a apresentação que tenho, que uso, digamos, para fazer isso. Estão a ver? Estão a ver? Muito bem. Então vamos a isto. Esta é a atualização que fazemos hoje a 16 de... Eu acho que antes de falar de indicadores de mercado, gosto sempre de relembrar o que são mercados. E para já, os mercados são coisas que é muito simples, já os de Campo de Ourique, de Lagos, de Algés e de outros sítios. Os mercados são coisas que funcionam em função da lei da oferta e da procura. Inventaram-se muito antes de falarmos sobre eles e estão inventados há milénios. Okay? Trocas comerciais de outra natureza, etc. Se a gente quiser ter... isto é muito simples. Eu não sei, isto é uma sardinha, não é? Eu não sei se lembram, foram impostas cotas de pesca a Portugal no âmbito da PAC em 2010 e pela escassez de oferta que houve, o preço da sardinha triplicou em 5 anos. Isto é um mercado a funcionar. A oferta era inferior, a procura era a mesma tendencialmente e, portanto, o preço foi sendo corrigido. Já agora as sardinhas vendem-se mais caras no verão, em julho e agosto, do que no inverno, não é? Porque não são a mesma coisa. Isto é outro exemplo de um mercado a funcionar. Nós, o ano passado, todos andámos à procura de coisas destas. Eu lembro de ter ido com o João a New Orleans, não, New Orleans não, Dallas, não era, João? Sim, à Family Reunion e comprámos 3 máscaras, porque nessa altura já se começava a falar desta coisa, por 20 euros, se não me engano. Portanto, 3 máscaras por 20 euros. Hoje compram-se pacotes destas máscaras, de 50 máscaras por 2,90 euros. Porque passou a haver muito mais oferta, a procura existe, mas obviamente pelo excesso o preço corrigiu. Outro exemplo clássico, as bolsas são um exemplo do funcionamento de mercados, neste caso financeiros, não é? E funcionam muito com base em expectativas, informação. As bolsas são um mercado diferente para investidores, naturalmente, portanto, compram os ativos, mas numa perspectiva de investimento exclusivamente, e as reações que existem, muitas vezes exageradas, quer nos crashes, quer depois nas subidas, dependem da existência de uma notícia cirúrgica sobre um determinado tema, etc. Isto molda expectativas e influi drasticamente nos comportamentos daquilo que são os atores no mercado, os investidores, quem compra e quem vende, não é? O Bitcoin é a mesma coisa, um fenómeno. É um exemplo de mercado a funcionar. O Bitcoin multiplicou por cerca de 1000%, aquilo que foi a sua valorização ao longo do tempo. Está acima de 50 mil dólares hoje e é claramente uma questão de expectativas dos atores que estão nestes mercados. Os mercados funcionam em função da lei da oferta e da procura e já agora, a procura manda. Só há mercados a funcionar quando há gente a comprar. Porque bem pode haver quem seja detentor de um determinado ativo que queira vendê-lo e tenha até uma expectativa em relação ao seu preço, não o vende se não houver ninguém que compre. E só compra quem acha que aquele ativo vale, em função do contexto, das circunstâncias, do momento corrente, vale aquilo que o proprietário pede por ele. O nosso mercado não é diferente, é como uma balança, e o mercado imobiliário funciona, há 2 tipos de mercados, digamos assim, o que aliás é prescrito no Shift, naquilo que estavas a dizer há bocado, portanto, mercados proprietários e de compradores. No mercado de proprietários, tudo sorri aos proprietários. Foi aquilo que vivemos de 2015 a 2018. Há imensos compradores motivados, há gente a achar que está a fazer ótimos investimentos e, portanto, a oferta que existe no mercado é sistematicamente consumida muito rapidamente. Tempos de inventário baixos, põe-se à venda, um mês depois está vendida, etc. O que é que isto faz aos preços? Faz-os subir. Porque se há oferta e ela é sistematicamente consumida, se há mais compradores interessados, o próprio preço é rebocado em alta pelo mercado, de forma inerte.
No mercado favorável aos compradores, que é aquilo que vivemos hoje em dia, que houve, digamos, uma inversão, é precisamente o inverso. Há menos compradores, porque há compradores mais hesitantes, há compradores que não têm o poder de compra que tinham, digamos, anteriormente, atrasam-se decisões e, portanto, a oferta que é posta no mercado fica tipicamente, não desagua, digamos assim, fica tipicamente exposta sem compradores os negócios e os preços são pressionados em baixa. Eu pedi que quem tem o microfone ligado que, por favor, o desligasse. É que eu não vejo quem tem, portanto, só vejo 3 quadradinhos. E, portanto, os mercados funcionam assim. E o nosso é exatamente isso. Nós estamos em mercado de compradores, claramente. Uma das coisas que é muito relevante ter em conta, eu não me canso nunca de dizer isto, a informação é absolutamente crítica e por isso é que a interpretação dos indicadores que nós vamos tendo é também decisiva para vocês, naquilo que são as conversas com proprietários e compradores, porque tudo o que aparece nas notícias, ou muitas das coisas que aparecem nas notícias, são muitas vezes parciais e hiperbólicas, não é? Eu esta já é um bocadinho antiga, tem para aí um ano, mas do Confidencial Imobiliário em relação aos preços de 2020, desculpem, de 2019, referia que os preços, este era o título, os preços das casas aumentaram, subiram 15,8% em 2019. Que se olharmos para o gráfico que vinha na própria notícia, é literalmente verdade. Isto é janeiro de 2019 e isto é dezembro de 2019 e a assíntota tem um declive, esta reta tem um declive de 15,8%. A verdade é que talvez valesse a pena ter enquadrado um bocadinho mais a coisa e ir a janeiro de 2018, porque verdadeiramente as tendências de preço eram já de correção, de estagnação e de correção. Isto foi no pré-Covid ainda, depois houve coisas, enfim, isto todos vimos, tudo parou e tal. Claro que não parou literalmente, digamos tudo, mas havia a intenção, neste caso da APMI, para negociar condições do governo, de anunciar as coisas assim. É preciso ver quem diz, em que contexto é que diz, em que momento é que diz. A coisa não congelou completamente, como sabemos, estivemos cá, vivemos durante isto, tivemos um downturn, mas depois a coisa recuperou. Estes são alguns outros exemplos, eu não me vou deter aqui, vários de vós já os viram. Uma consultora britânica de imóveis de luxo, de imóveis de topo, que trabalha exclusivamente este segmento, disse, bom, o Covid vai obviamente afetar todos os setores, incluindo o mercado imobiliário, obviamente, incluindo o nosso segmento, que é o segmento de luxo. E há 4 cidades, contudo, na Europa, que se vão manter razoavelmente imunes a isto, e Lisboa é uma delas. Mas a notícia, isto era direcionado só ao segmento de luxo, mas a notícia dizia que preços das casas vão subir em 4 cidades. Lisboa é uma delas. Imaginem um proprietário para isto. Também acha que o seu T2, digamos, em Freixo de Espada, não, por acaso Freixo de Espada assim também em Lisboa, mas que também vai subir. Portanto, estas coisas são, as letras gordas são perigosíssimas porque induzem, digamos, comportamentos. Isto é outra, saldos na pandemia, sentido inverso, saldos na pandemia, descontos até 46%, um comprador corre para isto e diz, eu vou, mas é esperar para ter o negócio do século, não é? O que, como sabemos, não aconteceu. Portanto, a informação tem que ser interpretada. Esta é de outubro, do Expresso, que dizia 7,8% de crescimento, que é que os preços não caem na pandemia. Na verdade, nesta altura, em 17 de outubro, os preços já estavam a corrigir, como veremos à frente. Mas o que aparece aqui, o que molda as expectativas dos proprietários, é esta informação. Quando se dizia recuperou 42%, se não me engano, eu não vejo aqui o número, mas é 42% o número de transações. Claro, depois de ter havido uma descida enorme no segundo trimestre. Portanto, recuperamos 42% de um valor muito mais baixo. Portanto, a importância de interpretar a informação é absolutamente... Esta é do Expresso de 5 de março. Quem lê esta letra, mercado imobiliário confiante na retoma no segundo trimestre deste ano. Bom, nós também estamos confiantes nisto e achamos, mas com alguma prudência. É que, por acaso, esta notícia estava no Expresso e é uma publicação da Cushman & Wakefield que se dedica exclusivamente ao segmento de escritórios, comercial. Mas quem lê isto, digamos, acha que isto provavelmente afeta todo o mercado. Já agora dizem aqui que aos ocupantes do imobiliário devem entrar com expectativas de aumento de falências, desemprego, etc. Portanto, nas letras pequenas depois vão-se lendo outras coisas. Esta é a última com que os brindo. Isto é já não lembro, mas também creio que é da mesma publicação ou da semana passada. E isto era um tipo inquérito. A pandemia vai provocar uma queda de preços do imobiliário. O senhor presidente da APMI dizia, sim senhor. E depois dizia lá mais algumas coisas e tal. Ele normalmente nunca faz estimativas muito precisas. Aliás, tem posições razoavelmente cautelosas. O ano passado, quando já havia claramente correções, ele dizia, bom, isto se calhar vai corrigir e tal.
E aqui dizer as correções de preços, mas que não deverão ir até máximo 5%, não sei em que é que se baseia, mas como vê, o vice-presidente executivo da Associação de Promotores, Portuguesa de Promotores de Investimento Imobiliário, que é o Santos Ferreira, diz precisamente, não, acho que isto não vai provocar. Porquê? Porque ele está-se a referir ao seu segmento. Mais uma vez está a falar de promoção, de novos empreendimentos. E mesmo assim, reparem que diz aqui no mercado dos usados, é natural que isto tenha naturalmente impacto, porque vai impactar o segmento de classe média baixa, os números de desemprego e de riqueza vão afetar isto. Portanto, quando a gente vê estas coisas, depois perguntamos também, em que é que ficamos? Vai ou não? Sim ou não? E quem lê, digamos, estas coisas, depois tem muitas vezes dúvidas. Por isso é que é importante fazer a interpretação dos indicadores de mercado, com base em factos concretos e depois fazermos, digamos, nós aquilo que são as projeções. Temos sempre passado por estes que são os relevantes, vai havendo um ou outro, a evolução da pandemia, a evolução económica do país e aquilo que é um impacto no emprego ou no desemprego, neste caso normalmente o desemprego, a estabilidade do sistema financeiro a nível macro e também aspectos relativos ao crédito à habitação. Quanto à pandemia, bom, relativamente simples e sem grandes detalhes, todos temos acompanhado com razoável detalhe a situação. Nós tivemos um mês de janeiro bastante mau, tínhamos perspectivas muito más, roçámos os níveis, digamos, da ruptura dos serviços hospitalares, chegamos a ter mais de 300 mortes por dia. Felizmente, nos últimos 2 meses, desde que foi decretado o último confinamento, a questão conteve-se novamente e, portanto, acabámos por ter, aliás, a partir do início desta semana, um desconfinamento, se quiserem, ou um início de um desconfinamento muito gradual, em que felizmente a atividade imobiliária se insere, aliás, como uma exceção, o que é bom para nós. O que eu acho que aqui vale a pena ter em conta que, para além de estar também a vacinação em curso, que é obviamente uma coisa que nos ajudará a conter isto, prevê-se ainda que em setembro esteja 70% da população vacinada e parece que a AstraZeneca, enfim, foi abençoada ontem pela Comissão Europeia, portanto, nem por aí há, digamos, engulhos. O que é preciso ter em conta é não nos esqueçamos e mantenhamos aquilo que é prudência neste reconfinamento. Itália, França e Alemanha reconfinaram recentemente. Eu não sei se é a terceira, nunca sei se é a terceira ou a quarta ou a seguir. Portanto, é preciso termos agora, digamos, os comportamentos que nos vão proteger e manter esta saída do desconfinamento de forma relativamente prudente. Isto vai continuar a afetar a nossa vida nos próximos tempos, mas também já agora a forma como encaramos isto é exatamente a mesma como encaramos da vez anterior, que é com a ação e em dobro que as coisas se fazem, eventualmente recorrendo a meios diferentes, nunca paramos e agora não devemos parar novamente. Em relação à atividade económica, os resultados para 2020 até foram mais lisonjeiros do que se previa em outubro. Previa-se uma descida de 7,8% para a zona euro e 9,3% para Portugal. A contração económica em Portugal acabou por ser só de 7,6%, o que na verdade foi bom, face às perspectivas que existiam. E daqui eu reteria que, apesar de tudo, a coisa boa é que se prevê um crescimento económico acumulado para este ano, para 2021. Portanto, não vamos ter um ano de contração económica este ano, como foi 2020, previsivelmente teremos um ano de expansão económica este ano, obviamente partindo de bases inferiores, não é? E, portanto, estamos a falar, se estivermos a falar das previsões de crescimento, neste caso da Comissão Europeia, de 4,1% para Portugal. Isto são previsões de fevereiro, não é? Mas não está muito longe da realidade. E do ISEG, do Gabinete de Estudos Económicos do ISEG, de 2,5% ou 4,5%. Portanto, nós devemos estar aqui nos 2% a 4%, se calhar, de crescimento para este ano, sendo que, mesmo já considerando aquilo que é o impacto negativo que o novo confinamento, que esta terceira vaga, este que vivemos agora, teve na nossa evolução económica, que se estima no primeiro trimestre que seja de menos 2%, mesmo em relação ao quarto trimestre do ano passado. Desculpem, no primeiro trimestre de 2021, sendo que já houve uma descida até agora do primeiro trimestre de 2021 até o quarto trimestre de 7%, logo na primeira fase. Mas esta coisa está a recuperar. Portanto, esta contração económica, eu acho que isto também já vinha, digamos, do passado. Aqui nós vimos em 2020, obviamente, uma contração muito significativa em várias fases e até de forma crescente, depois recuperou, depois voltou a decrescer.
Uma das coisas que é, enfim, que é um indicador animador houve novamente, obviamente, no confinamento, contração de consumo. Isto é do Expresso do fim de semana, não, de ontem. Isto é uma notícia que tinha ontem, creio eu. Está aqui, exatamente, 18 de março. O consumo caiu menos agora do que no confinamento anterior. O que, apesar de tudo, digamos, é um indicador que é mais brando este confinamento e foi mais brando nos hábitos e naquilo que é a atividade económica do que aquilo. Portanto, tudo nos faz crer que, em princípio, será um ano, de facto, de retoma bastante melhor, digamos, do que o ano passado nessa perspectiva. Quanto ao desemprego, o desemprego ficou também aquém o ano passado daquilo que eram as piores previsões, aquém no sentido para melhor do que eram as piores previsões. A taxa de desemprego no final do ano passado era de 6,5%, mas subiu em janeiro de 2021, desde dezembro do ano passado, para 7,2%. Nós tivemos uma subida já agora desculpem, de 402 mil desempregados em dezembro para 424 mil em janeiro. Ou seja, tivemos mais 22 mil desempregados só no mês de janeiro. E isto é uma coisa que, enfim, nós temos vindo a dizer isto há algum tempo, o layoff simplificado tem sido uma capa invisível sobre o desemprego, não é? Tem sido uma camuflagem sobre o desemprego. E, na verdade, à medida que há empresas que nem com o layoff simplificado se conseguem, digamos, manter vivas, aquilo que acontece é que, verdadeiramente, porque acabam por declarar insolvência, com a lentidão que o nosso sistema, muitas acabaram por não declarar insolvência, se calhar mais cedo do que mais... acabaram por fazê-lo mais tarde do que mais cedo, porque o sistema é lento, etc. E, portanto, isto tem vindo a engrossar as fileiras do desemprego e é natural que venha a fazê-lo ainda mais, não é? Porque, verdadeiramente, como sabemos, isto depende do perfil das empresas, mas há várias empresas, há muitas empresas que ainda estão a recorrer a isto para um universo de cerca de 240 mil trabalhadores e, portanto, se mesmo uma pequena parte destes trabalhadores vierem a estar desempregados, isso vai engrossar as filas de desemprego. Além disso, os despedimentos coletivos, até os despedimentos coletivos estão a crescer de forma significativa. Isto é uma notícia, creio que já de fevereiro, penso eu, mas havia mais de 8 mil trabalhadores já que tinham sido objeto de despedimentos coletivos no número de empresas e o número de empresas e o número de despedimentos coletivos não era tão grande desde 2014 e, portanto, em plena troika, lembremos, não é? Portanto, estas coisas contribuem todas para, já agora, mesmo em grandes empresas, isto também vinha no Expresso, creio que de dia 12, portanto, a banca, como sabem, por exemplo, a banca está neste momento em processos de apreciação de redução de efetivos. Já tem estado a fazê-lo ao longo dos últimos anos, mas naturalmente que estes processos de redução económica estão a estimular esta saída e são à razão de várias centenas por banco, enfim, e números significativos até 2023, 2024. Outro exemplo, vai haver 800 experimentos na TAP, como vimos, eram para ser 2.000, apesar de tudo. Temos uma negociação, os temas da ground force, como viram agora, portanto, há aspectos como o atraso do pagamento dos salários pode até determinar a perda de apoios no âmbito do layoff. Ontem veio o acionista novo, como sabem, é a TAP, dizer, bom, tem que reduzir os custos em tudo, incluindo no handling, já agora, e naturalmente quando se fala em redução de custos fala-se vezes demais, infelizmente, também nos recursos humanos. O que eu quero dizer com isto é o desemprego provavelmente não vai estancar, vai continuar a aumentar. E com isso vai haver impacto na nossa procura interna, não é? Porque, enfim, quem está desempregado tem menor apetência e menor disponibilidade para fazer investimentos, designadamente em imobiliário. Nós perdemos quase 100 mil empregos, como diz, isto eram os números que já não era tão alto cresceu muito de dezembro para janeiro, de mais 22 mil desempregados. Reparem, estes são outros dados que são em janeiro. O tema é que começamos a ter situações de concentração. O número de casais em que ambos estão desempregados era de 6.700, portanto, agregados familiares em que ambos estão desempregados são, obviamente, situações que causam dificuldades às famílias respectivas. Já agora, o desemprego cresceu mais, estas são as regiões em que cresceu mais. E uma delas foi Lisboa e Val do Tejo, como seria de esperar, não é? Porque são as regiões economicamente mais prósperas onde há mais emprego e, portanto, onde o desemprego também afeta mais, digamos, quando afeta. 45% foi em Lisboa e Val do Tejo. Com isto para dizer, portanto, que a nossa procura interna é inevitavelmente afetada. Okay? E quando os mercados funcionam de oferta e procura, obviamente que o nosso mercado é afetado por esta via.
Um aspecto curioso que já tínhamos visto, a poupança dos portugueses tem vindo a aumentar sistematicamente, não é? O que é natural, porque se as pessoas são mais conservadoras, se reduzem o consumo, guardam, não é? Os que têm. A verdade é que janeiro de 2021 foi o primeiro mês, desde há alguns, portanto, como estão aqui a ver, em que houve uma ida às poupanças, o que pode exatamente, enfim, dizer, precisamos de ir às reservas, não é? Para situações em que as famílias ficam em maiores dificuldades, precisamos de ir às reservas. Isto acontece também com as empresas. Não é? A poupança das empresas começa a diminuir porque as empresas que estão em mais dificuldades precisamente foram também, digamos, às reservas. E isto não é nenhuma surpresa, é mais do que natural com a conjuntura económica, com este impacto que, digamos, que estamos a ter, quer as famílias, quer as empresas, se pouparam, estão a ir às reservas agora. Do ponto de vista financeiro, a nível macro, aí nada de novidades significativas, continuamos a ter boas perspectivas. Taxas de juros de referência, os indexadores de referência, a Euribor, historicamente baixas, nunca tiveram tão baixas e prevê-se que durante os próximos anos continuem muito baixas, ainda que haja capacidade de financiamento das economias. Portanto, não vamos estar aqui num cenário como tivemos, se calhar, no subprime, em que existiu uma crise financeira, em que os bancos entraram em dificuldades e que não tinham capacidade de financiamento da economia. Ainda que aquilo que se diga, os juros da dívida portuguesa, por exemplo, já aumentaram de custo, digamos, quadruplicaram desde o início do ano. Embora sobre bases pequenas, quadruplicaram. E aquilo que vem aqui é prevê-se que continua a haver Euribors negativas, mas já se prevê, isto com base nos futuros da Euribor, estão aqui, não é? Onde se mede a evolução, os futuros da Euribor, que já se prevê que vão aumentar. Reparem uma coisa, de 0,5 para 0,2, é certo que são só 0,3 décimas, mas é um acréscimo significativo. É mais do dobro, não é? E nas taxas de juros de crédito à habitação, e em concreto em Portugal? Bom, aqui continua a assistir-se a uma descida. Nós temos vindo com descida de 0,98, 0,84 e estávamos em janeiro de 2021 com 0,77, ok? É a taxa média de juros de crédito à habitação que temos. Isto tem vindo exatamente, os bancos continuam, bom, as Euribors estão muito baixas, os bancos não aumentaram os spreads, mas mantiveram os spreads, só por este efeito há uma redução da taxa de juros dos créditos à habitação. Esta é a mesma informação. Reparem, já se verifica o seguinte, que é no crédito ao consumo já há um aumento das taxas. Está-se a manter o crédito à habitação com as taxas invariáveis, no crédito ao consumo já se aumentou as taxas. Okay? Porque os bancos, coitados, não são a Santa Casa da Misericórdia e estão cá para ganhar dinheiro. E as margens que ganham são exatamente nos spreads dos créditos que têm. Okay? Portanto, por este motivo e com este ambiente muito favorável, com taxas de juro historicamente baixas, também no crédito à habitação, continua a aumentar o volume de crédito concedido e o número de empréstimos à habitação que são concedidos, porque os bancos, digamos, estão a competir por este mercado. Veremos até quando. Vamos dizer que isto acontece. As moratórias de crédito são uma outra variável muito importante da nossa atividade. Foram concedidas 741 mil, isto a 30 de junho era, quando houve a pandemia, possibilitou-se houve logo esta legislação e possibilitou. E até 30 de junho tinham sido solicitadas 741 mil moratórias. Foram aquelas que ficaram aprovadas. Depois, inicialmente, aquilo que se decretou, digamos assim, já agora, destas 741 mil, 320 mil são de crédito à habitação. Okay? Estes de créditos a empresas, e aqui crédito, os COFIDs da vida, enfim, o crédito pessoal ao consumo e por aí fora, e mesmo dos bancos também. O que ficou estabelecido nessa altura foi, portanto, uma moratória até setembro de 2020, pedida uma moratória, o respectivo titular não paga nem juros, nem capital nem juros. Não é? Foi a determinada altura, isto resumindo um bocadinho, foi estendido até setembro de 2021 este período de isenção de pagamento de ou só de juros ou de capital e juros. Já agora, quando há uma isenção de pagamento de capital dos juros, ele vai crescer ao valor em dívida depois. Okay? Foi, entretanto, estendida, portanto, estava determinado um momento até ao qual era permitido aderir. Era até julho. Afonso, desculpa, foi estendido até quando?
Foi estendido o quê? Foram O prazo, estendidos o prazo, o prazo das moratórias. prazo para pagamento até setembro de 2021, mas isto é informação antiga, ok? Sim, sim. Agora Este é até pareceu-me que setembro de tinhas dito outra moratória. 2021. Sim. Agora, o que foi também, entretanto, estendido foi a possibilidade de novas adesões, de novos pedidos de moratória. Ok? Para quem tinha aderido até março de 2000, até setembro de 2021. Foi agora estabelecida a possibilidade, agora, na verdade, já há um par de meses, até no final do ano, de se aderir a moratória, para quem não o tivesse feito, até 30 de março deste ano. Ou seja, até o final deste mês há pessoas que podem pedir, epá, eu tenho um crédito de habitação e quero pedir a moratória. O que é que vigora é, as moratórias pedidas agora não podem nunca ter mais do que 9 meses de duração. Ou seja, uma moratória que tenha sido pedida em janeiro deste ano, janeiro, mês 1 mais 9, dá outubro. Vai ter que começar a ser paga a partir de novembro. Mas uma moratória pedida até março deste ano vai inevitavelmente ter que ser paga no máximo, desculpem, vai começar a ser paga a partir, só vigora até dezembro de 2021. Portanto, é começar a pagar. O que quer dizer com isto é, nós temos hoje, daqueles 322 mil proprietários que têm crédito de habitação e que pediram moratórias, nós temos ou proprietários que já estão a acabar as suas moratórias neste momento, que as pediram até determinada altura, ou que, inevitavelmente, no máximo nos próximos 6 meses, 6 a 9 meses, vão ter que tomar uma decisão. Ou ganham capacidade para honrar os seus compromissos financeiros, neste caso com os seus credores, que são os bancos, e não fazem nada, mantêm o seu imóvel, etc. Ou então, tendo o risco de entrar em incumprimento, pode ser uma decisão altamente avisada, pensar em vender os seus imóveis, para fazer eventualmente um downgrade, portanto, terem aquela liquidez para comprar outra casa mais barata, ficarem ainda com alguma liquidez, ou vender para arrendar. Portanto, escolher outra opção de propriedade, que não seja serem proprietários, mas serem arrendatários para continuarem a ser. Porque a alternativa, repara, é poderem ver o seu imóvel desaguar numa carteira de crédito mal parado, ou numa exceção de parte do banco, ou o negócio dos bancos não é vender casas. Ou venderem, digamos, acabarem por ter, digamos, um valor inferior em relação ao seu imóvel. E, portanto, esta pode ser uma oportunidade para vós, damos para aconselhar, isto obviamente cada pessoa tomará a sua decisão, mas a quererem usar-nos esta informação, porque esta é uma conjuntura e um contexto a propósito das moratórias que se calhar a maior parte dos proprietários não têm noção disto e vale a pena que tenham. Porque depende, obviamente, da situação financeira de cada um, depende da situação, depende se esta pessoa está no desemprego ou não, depende de uma série de coisas. Mas pode valer a pena, em função da situação económica, financeira, familiar de cada um, pensar e aconselhar os vossos clientes, olha, que venha lá, porque a partir de setembro, e aí é preciso sempre perguntar, tem moratória até quando? Porque pode ser até junho, reparem, eles podem ter pedido a moratória, por exemplo, em outubro do ano passado. Pode ser até julho. Não sei se aqui se há aqui alguma dúvida ou questão sobre este tema. Eu sei que era um tema de particular interesse. Não tenho grande coisa que saber. Nos próximos 6 a 9 meses não, é verdade, é uma decisão que os proprietários que possam estar nas dificuldades tenham que tomar, infelizmente, não é? Bom, depois pode haver, e vai haver, previsivelmente, um aumento do crédito mal parado. Os bancos sabem disto. O crédito mal parado, vai haver incumprimentos. Para quem não tomar estas decisões atempadamente, se vai incumprir, vai haver incumprimentos, os balanços dos bancos vão ser afetados com isto. Os bancos não querem ter risco mau e, portanto, vão apertar os critérios de scoring e de atribuição de crédito. Eles não querem pôr a bordo quem não tenha capacidade de honrar, digamos, os seus créditos. Portanto, vai apertar quase certeza a exigência de crédito. E até pode, eventualmente, vir a ser, nós andamos a dizer isto há algum tempo, que é os próprios spreads podem ser corrigidos. Porque se os bancos têm uma talhada no balanço por via dos incumprimentos, dos créditos mal parados, se calhar vão buscar por outra via, para os seus resultados, por outra via, aumentando os spreads. Os spreads são as margens dos bancos, digamos, sobre os empréstimos. E reparem numa coisa, não é preciso aumentar muito. Porque se nós pensarmos que um aumento, se nós temos taxas de base de 0,77, se aumentamos para 1,2, que é uma taxa ainda assim miserável, a verdade é que isso é um aumento de 0,4 no spread.
E 0,4 no spread é um aumento de 70%, desculpem, de 50% sobre a taxa base. Nós tivemos aqui 0,8, se aumentarmos 0,4 são 50%. O que aumenta o custo do crédito. E isto tem impacto para as famílias, em que a taxa de esforço é relevante, e o impacto orçamental. Ou seja, uma família que esteja à espera para comprar um imóvel, porque acha que pode vir a comprar algo mais barato, e se for só ligeiramente mais barato, pode estar a fazer mau negócio. Porque se houver um aumento do custo do crédito, na verdade, se olharmos para o custo total da propriedade e do negócio, eles vão estar a pôr um encargo mensal durante muitos anos que é superior ao que podem eventualmente ter hoje se contratarem o crédito à habitação hoje. Okay? Portanto, o tema das moratórias pode ter este duplo efeito. É uma oportunidade, pode ser uma oportunidade neste momento, e até uma oportunidade avisada para os proprietários que estejam mais desatentos, de ser assim, veja lá se não vale a pena, digamos agora, acautelar a proteção do seu imóvel, em vez de o perder irremediavelmente. Isto é também uma outra consequência, isto só demonstra aquilo que estávamos a dizer. Os bancos continuam, reparem aqui, o Banco Central obviamente empresta dinheiro aos bancos. E os bancos têm uma taxa de financiamento, normalmente estava aqui o volume que pediam. Vejam o que aconteceu na pandemia ano passado. Portanto, disparou o montante que o Banco Central neste momento está a emprestar aos bancos. Okay? E, portanto, porquê? Exatamente porque eles estão a calcular aquilo que são as detalhadas no balanço que têm dos incumprimentos. Estão a fazer provisões para crédito mal parado futuro que têm. Né? E, portanto, precisam de ter maior capacidade financeira e, portanto, precisam de se endividar mais junto do Banco Central para calcular estas questões. Isto só corrobora aquilo que estávamos a dizer há bocadinho. Uma outra notícia, isto é de 3 de março também muito recente, outro indicador. Toda a gente prevê que vai haver incumprimentos. Tanto que, para quem olha para este investimento, não sei se sabem, mas as carteiras de crédito mal parado são objeto de investimento para atores concretos, para sociedades que compram carteiras de crédito mal parado e depois vão buscar aqueles créditos, compram nas mais baratas, vão buscar aqueles créditos para ganharem dinheiro com isso. E está a aumentar a procura deste tipo de oportunidades para investidores internacionais nesta área e tal. Portanto, vai haver crédito mal parado. Esta questão das moratórias, do incumprimento de créditos, é uma oportunidade para toda a gente e vai com certeza existir, eu diria com particular ênfase de setembro a dezembro, digamos, deste ano. Okay? E depois disso. Só para terminar estes aspectos de natureza mais económica, a inflação é muito reduzida, mas está a subir. Portanto, nós já vimos em notícias a senhora Lagarde a dizer que, enfim, a conter os juros, que a taxa de juros, os juros mínimos já acabou e tal. Há já um aumento ligeiro, digamos, da inflação. Não é que tenha grande impacto para já. Isto torna, obviamente, o custo de vida mais caro, não é? O que não ajuda, digamos, numa situação como a que vivemos hoje. Bom, isto são o enquadramento daquelas, se quiserem, variáveis: evolução económica, contração, aumento do desemprego e, portanto, impacto da nossa procura interna, no sentido da sua redução, o tema da estabilidade financeira, mas com uma eventual evolução do crédito à habitação daquilo e com a importância das moratórias, e, finalmente, este aspecto da inflação. Bom, e o nosso mercado e o mercado imobiliário, então como é que é a coisa? Bom, isto não há nada de novo, digamos, durante agora este confinamento, estava tudo muito apreensivo com o novo confinamento, isto era aliás notícia também do Expresso, o imobiliário não parou e tal, e não parou mesmo, nós não sabemos que não parou, porque continua a haver atividade. Aliás, já agora, para quem está, eu não sei quem está nesta call, mas para os nossos consultores da LID, vocês sabem que não só não paramos, como exatamente por não parar e continuar a fazer as coisas mesmo em modo pandémico, estamos a crescer e manter, digamos, a nossa atividade de forma normal. Mas houve muita gente que não fez isso, e há alguns números que o dizem. Nós estamos em abertura gradual neste momento e estamos numa fase diferente de há um mês em que estávamos. Acho que temos sempre que encarar isto da mesma forma, que é com realismo, com serenidade, tranquilidade e com consciência, não é? E, portanto, designadamente protegendo-nos individualmente e a todos os que nos rodeiam, porque isto é um exercício coletivo, e manter sempre a ação, sempre a ação. Não nos fecharmos nem... Bom, as previsões para... Houve várias no ano passado. A mais recente de todas, a Moody's, no final do ano passado, apresentou uma previsão de descida do valor médio do ativo imobiliário, em geral. Portanto, já sabemos que são médias, não é? Portanto, depois há segmentos e segmentos, geografias e geografias, etc. Mas de 2% até ao final de 2020. Isto era a previsão em novembro,
ok? Já tinham previsto que se mantivesse em 2020, era a previsão que se mantivesse até ao final do ano, o que genericamente foi mais ou menos o que aconteceu, houve uma ligeira subida, digamos, dos valores, como vamos ver. O Banco de Portugal confirma, aliás, isto também já é uma notícia agora não tenho aqui porque estou comigo próprio à frente, de final de dezembro, que inevitavelmente vai haver, digamos, alguma contração dos preços daquilo que se fala, por efeitos desta coisa. Os mercados funcionam, oferta, procura, se há menos procura. No princípio, mantendo-se a oferta, depois há uma correção, digamos, dos preços. Como já vimos, são leis de mercado básico. Vem um player, a Standard & Poor's, não é uma chafarica, dizer que, esta notícia é muito recente, é de 24 de fevereiro, dizer não, eu prevejo uma subida de 2,6% dos preços de mercado para Portugal este ano. Bom, e afinal em que é que ficamos? Subida ou descida? Há aqui um ou dois comentários que gostava de fazer. Este aqui é a previsão para Portugal. Já agora, aquilo que eles diziam nesta altura e ainda põem como estimativa é de um crescimento dos preços de 6,1% para Portugal em 2020. O que não é verdade, porque nós já temos os dados concretos e o crescimento dos preços foi de cerca de 3%. E, portanto, há aqui um desfazamento, que, enfim, de 3 para 6 há alguma diferença, e, enfim, com os indicadores que temos, será que é de esperar 2,6% para este ano? Diria provavelmente não, mas não queremos deixar de vos apresentar esta informação porque é que existe e é que os proprietários leem, ok? Depois temos é que interpretar os outros indicadores todos. E depois já agora um crescimento nos anos seguintes e uma recuperação, como seria de esperar. Há aqui uma parte que, já agora, isto também já tem visto, nem sequer há aqui uma atualização. Isto são dados do Confidencial Imobiliário e, basicamente, aquilo que indicam há uma diferença no nosso mercado e em Portugal entre as expectativas dos proprietários, que são aquilo que se vê promovido nos portais imobiliários. Todos os imóveis que estão promovidos no Idealista, no Imóvel Virtual, no nosso site, etc., os preços pedidos são os preços pedidos pelos proprietários, não os preços de venda reais dos imóveis, não é? Às vezes tem imóveis vendidos a preços, mas são aqueles que estão mais a preço, precisamente. Porque há muitos, e esta tem sido a tendência, pelo galopar de expectativas que o mercado de proprietários proporcionou aos proprietários, que têm vindo a manter essas expectativas em alta, com um delta, com uma diferença muito significativa em relação àquilo que são os valores reais de venda dos imóveis vendidos, que são apenas uma parte dos que são promovidos. E esse delta foi, em média, em 2020, de quase 21%. E já agora, por exemplo, em Lisboa cidade, ainda mais, isto está aqui por conselho, em Lisboa cidade cerca de 27%, em Cascais 30%. Okay? Já agora, para os que se vendem, em média, são vendidos em relação ao preço porque são anunciados por 7,9%, foi 6,9% a média em 2020, mas reparem que na parte final do ano já era superior ao que era na parte inicial do ano. O que é natural, porque se há menos procura, a maior pressão dos preços, então a taxa de negociação, digamos, a descida também é ligeiramente superior. E isto vai continuar a acontecer. Já agora, os dados de janeiro e fevereiro não são diferentes destes, por isso é que não está aqui atualizado. É exatamente a mesma taxa de negociação, é de 7,9% em média, e aqui creio que havia um ligeiro acréscimo da taxa de... Mas estamos a falar, e isto é muito importante, que é, quando falam com o proprietário e o proprietário formou a sua opinião, diz cá ver quanto é que vale o meu T2 em Benfica, e senta-se no Google e faz umas pesquisas, aquilo que ele está a ver nos portais que consulta está previsivelmente, em média, acolchoado, avolumado em relação a preços reais de venda de cerca de 21%. Okay? E, portanto, este trabalho de esclarecimento dos proprietários é fundamental também que seja feito, porque quando falamos de preços em Portugal há uma diferença entre asking e selling price. E os que contam são os selling. Os asking são só pedidos. Bom, já agora, tem havido um movimento de sensibilização, provavelmente por bom trabalho de consultores imobiliários, dizer, senhor proprietário, olha, o seu imóvel assim não se vende, e houve movimentos de aproximação. 17% dos proprietários baixaram os preços dos seus imóveis na área metropolitana de Lisboa no final de 2020. Deixa-me só tirar isto daqui, para não ver. Baixaram os preços, o que significa que vão tendo mais consciência daquilo que é a diferença e a invendabilidade se mantiverem os preços a que se destinam, não é?
ou que se condenam. Os descontos subiram para 7,9%, precisamente aquilo que estávamos a dizer há pouco, e o price gap em Lisboa, a tal diferença entre o asking e o selling price, preço pedido pelos proprietários e preço real de venda, é o maior dos últimos 2 anos. Se quiserem ver aqui, no quarto trimestre, era ainda superior ao do primeiro trimestre, em Lisboa. Okay? Era de 22%, o que bate exatamente certo com aquilo que estávamos a dizer há pouco, que a média é de 21% ou 22%. Isto é particularmente... Mas é que eu tenho... Bom, isto eu não vou entrar em detalhes aqui, mas se olhássemos para isto em detalhe, o que isto diz é, na maior parte dos distritos, ainda houve correções em alta dos asking prices. Isto são valores do IMO virtual. O IMO virtual tem asking prices sempre, ok? E, portanto, o que isto nos diz é que em 2020 ainda houve uma manutenção muito destas expectativas dos proprietários teimosamente em alta. E até, em alguns casos, a crescer. O que na prática aumenta o gap e a probabilidade que têm de venda. Ainda assim há uma diferença aqui entre duas coisas. Os proprietários que são proprietários para arrendamento são se calhar mais realistas. Esses fizeram correções. Como vimos, o arrendamento, nós veremos já um bocadinho mais à frente, mas o arrendamento corrigiu muito significativamente. E estes são aqueles que investem para arrendar e tal, que dizem assim, bom, não vou estar aqui a teimar, porque se não corrigir o preço, verdadeiramente não arrendo. O que é mais difícil, no caso dos proprietários que têm os seus imóveis, ou porque lá vivem, ou porque têm com investimento e querem ver aquilo como investimento, e portanto aqui reparem, este tipo de proprietários ainda assim aumentou o asking price que tinha de 1,1%. O tal efeito de manutenção das expectativas do passado, que não são válidas. O mercado hoje tem uma dinâmica completamente diferente. Aqui, em menos detalhe, entraremos ainda menos, que é, isto são dados, mais uma vez, do imóvel virtual, como veem, há comportamentos depois diferentes de concelho para concelho. Por exemplo, em Lisboa, aqui houve um decréscimo de 1,16%, aqui em Cascais de 5,3%, etc. Temos dinâmicas muito diferentes de concelho para concelho. Há aqui, por exemplo, em Odivelas, as coisas cresceram muito, os preços são tudo asking prices, não necessariamente os preços de venda. Mas se estas dinâmicas existem é porque, em princípio, havia concelhos em que haveria margem, digamos, para fazer subir o preço dos imóveis. E há uns que têm mesmo subidas muito expressivas, portanto, Almada, Setúbal, etc. Há outros que não temos aqui, digamos, esses dados. Outra questão que queria chamar, em relação aos preços, nós tínhamos, esta notícia sei que já é de novembro do ano passado, mas mais uma vez, de letras gordas, o preço das casas sobe 11,8% no Porto e 4,4% em Lisboa, em relação ao homólogo do ano anterior. O homólogo do ano anterior é 12 meses antes, com o mercado com uma dinâmica diferente. Na verdade, depois nas letras pequenas lia-se, bom, mas entre julho e setembro, face ao segundo trimestre de 2020, Lisboa garantiu uma subida só de, reparem, de 0,8% para 4,4% vai uma diferença muito grande. Não é? E, portanto, o tema é muito mais relevante hoje olhar sempre para os períodos, o mensal anterior, o trimestral anterior, do que estar a olhar só para o ano passado. E, tipicamente, as notícias vêm referenciadas em relação ao valor homólogo do mês anterior ou do ano anterior, ou seja o que for, que são menos ricas e menos úteis, são mais indutoras de erro. Já agora os senhores, o Ricardo Guimarães e o Luís Lima, diziam, em modo razoavelmente conservador, eu acho que eles têm sido sempre muito defensivos, nunca têm opiniões muito assertivas sobre estas coisas. Dizem, bom, vamos ver e tal, os apoios dos layoffs vai acabar, se a crise se prolongar, isto pode ser que não seja assim e tal, mas nesta altura lembro-me distintamente de haver aquela mensagem de alimentação ainda dos proprietários, isto vai continuar, digamos, aqui a subir e está tudo bem e tal. O que é muito difícil depois para nós, não é? Para vós. Quando falam com os vossos proprietários, não, só ainda ontem vi ali no jornal que isto vai aumentar, que aumentou 4,4% e não sei o quê. É que neste preciso momento, Lisboa já estava em descida. Lisboa no quarto trimestre desceu 0,8% dos preços, como veremos aliás à frente. Um outro indicador que nós nunca deixamos, eu não gosto particularmente dos valores das avaliações bancárias, porque acho que têm sempre, quer queremos quer não, está por demonstrar, mas os do confidencial imobiliário, as estatísticas, etc., são indicadores absolutamente equidistantes. Não tem nenhum tipo. O valor da avaliação bancária é feita pelos bancos. Pode ter alguma influência daquilo que é o perfil do cliente, para aquele imóvel, do interesse ou ausência dele do banco em conta de crédito. Só eu que estou a dizer isto, mas a verdade é essa. E voltou a subir, não é? Subiu 7,7% em 2020 e já agora em dezembro
subiu 6. Mas a verdade é que, imagina se os bancos estão a conceder muito crédito, se concedem para conter o risco, eventualmente, menor percentagem do valor que é necessário para financiar o imóvel, para conterem o risco. Então, se aumentarem o valor da avaliação, se calhar conseguem conceder o mesmo volume de crédito, o mesmo número de euros de crédito. Portanto, isto é só, digamos, é que pode haver aqui algum enviesamento no indicador do valor da avaliação bancária que não é tão isento, tão equidistante, digamos, como os outros. Isto em relação aos preços. Quanto ao número de imóveis vendidos, houve objetivamente uma redução. Ela teve esta evolução, portanto, foi muito significativa no segundo trimestre e depois recuperou até o final do quarto. Ainda assim, para valores inferiores ao que tinham sido o final do ano anterior. Em 8%, como já veremos. Okay? Foi isto que aconteceu, portanto, mais uma vez, este é o mesmo gráfico. O total para 2020 do número de transações, da redução do número de transações efetuadas para Portugal continental foi de menos 8%. Isto é natural, claro que é. Redução da procura, redução do número de transações efetuadas. É precisamente disto que estamos a falar. Tinham sido vendidas 175 mil imóveis no ano, em 2019, foram vendidos 161 mil em 2020. Okay? E já agora isto teve esta expressão até mais acentuada, por exemplo, em Lisboa, que houve uma quebra maior e depois uma recuperação maior, portanto isto por regiões diferentes, também de formas diferentes. Uma das coisas que é importante ter em conta é que foi 8% em Portugal, em média, mas na área metropolitana de Lisboa foi 9%, foi ligeiramente superior, e em Lisboa cidade foi 18%. Venderam-se menos 18% de imóveis em Lisboa cidade do que no ano anterior. Okay? Portanto, estas coisas depois têm dinâmicas locais que vale a pena ter em conta. Sobretudo para nós que trabalhamos aqui, ou maioritariamente aqui, são questões que têm bom. Já agora o que é que aconteceu, agora já em janeiro, portanto houve uma recuperação do terceiro trimestre para o quarto e, portanto, mantemos os níveis que tínhamos, felizmente. Portanto, estamos com os níveis que tínhamos, mesmo com a redução de 8%, mas parece haver agora uma consistência. Vamos ver o que é que o primeiro trimestre nos reserva, mas diria que não deve haver aqui, seguramente, uma explosão da procura. Não vai haver, por todos os motivos que tivemos a ver anteriormente. Se há uma redução, digamos, da procura, pelos impactos do desemprego, etc., é natural que o número de transações não aumente, quando muito se mantenha com aquilo que têm sido níveis de transações numa razoável normalidade. Aqui também há alguns números que são curiosos. Isto é uma análise muito simples e rudimentar, digamos, da nossa oferta, mas isto são as publicações no Casafari, dados de estatística. Portanto, como sabem, o Casafari reflete, digamos, muito o nosso mercado, do que está em oferta no mercado, do que está a ser promovido. São números do Casafari de 2 de janeiro a 2 de fevereiro, e estes, portanto, um período de um mês, e aqui um período de um mês também, aproximadamente isso, de 15 de fevereiro a 18 de março. E reparem o que é que aconteceu. Nós temos mais oferta, sim, normal. No mercado de proprietários há mais oferta, há mais imóveis a serem postos à venda. Nós tivemos subidas de preço, sim, ali também tínhamos tido. Bom, temos o triplo de descidas de preço. Aqui não é o triplo, mas são 2,5 vezes de descidas de preço, ok? Até em número, digamos, inferior aqui que temos. Portanto, como veem, há mais descidas do que subidas de preço. Fios reservados. Houve muito expurgo de imóveis, foram retirados, ok? Reparem, de forma ali, mesmo em comparação com aquilo, muito superior aqui. Provavelmente proprietários dizem assim, eu não quero mesmo vender agora, porque mais vale tirar o imóvel do mercado. Talvez um consultor lhe tenha dito, quanto tempo é que tem para esperar? Se tiver 1 ano ou 2, tire. E ele tirou. Porque eu não quero vender o meu imóvel, digamos, mais barato. Ok, então tiro. Se puder fazê-lo. Porque há proprietários que não podem fazê-lo. E aí a qualificação do proprietário é fundamental. Precisa mesmo de vender, é que se precisar de vender no próximo ano e meio e estiver à espera, se calhar vai estar a perder tempo e dinheiro se não o fizer agora. E há outra coisa, menos vendas. O que é que temos estado a dizer? Redução da procura. Reparem, menos vendas. 1.230 aqui, 999 aqui, mesmo com mais oferta. Certo? Portanto, nós estamos a falar de uma contração, digamos, da procura do mercado. Okay? E com estas correções estamos a dizer reduções de preços, expurgos, porque há imóveis invendáveis e tal. Portanto, isto é interessante. Do ponto de vista de evolução dos preços, nós temos isto, reparem, na pré-pandemia ainda taxas de valorização de mês para mês desta ordem de grandeza, sempre acima de 1%, a partir daqui muito anémicas, muito tenues,
com descidas aqui a seguir, isto são ainda os efeitos do pré-Covid, não é? Aqui são negócios fechados contratados antes do Covid, aqui já com descidas expressivas, e aqui voltamos a ter, digamos, uma subida, provavelmente no final do ano. O mês de dezembro também tem características especiais, porque é um mês em que a gente procura para fazer as transações em vez de ser em janeiro, por motivos fiscais, muitas vezes, etc. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva agora. Isto são dados de fevereiro já, 0,6, mas uma tendência global de correção é esta assíntota. E já agora, isto é outra coisa que são taxas de valorização face ao período homólogo. Isto significa, isto lê-se da seguinte forma: em fevereiro de 2020, um imóvel valia 17,8% mais do que valia, é o número aqui, do que valia em fevereiro de 2019. E em fevereiro de 2021 vale 2,6% mais do que valia em fevereiro de 2020. O que significa que nós temos vindo a ter, pela correção dos valores dos imóveis, um movimento exatamente de estabilização em baixa daquilo que é o valor. As taxas de valorização estão a descer. Não é? Vamos ver como é que evolui de março para a frente, mas é natural que isto continue a corrigir em baixo. Deixa-me lá ver se eu me tiro agora aqui da frente, para ver se consigo, que esta coisa com o quadradinho à frente não é possível não se vê nada. Estes são números ainda em relação ao volume e preços de 2020. Portanto, reparem que em Portugal nós tivemos um crescimento médio dos preços total, todo de 3%, ainda com um número vendido de imóveis, como vimos, de menos 8%. E na área metropolitana de Lisboa nós tivemos menos 9%. A área metropolitana é total. Já vimos que em Lisboa a cidade foi de menos 18% visto. Menos 9%, ainda assim com uma valorização de 6%. Quer dizer, venderam-se mais imóveis, mas com preço, em média, na área metropolitana de Lisboa, superior. A questão é olhar para que estes são números para o ano todo. Mais uma vez, o que é que vale mais? É o último trimestre, ou os 2 últimos trimestres, ou o ano todo? Bom, claro, eu diria que é o último trimestre que conta mais, porque, reparem, no princípio do ano, por exemplo, Lisboa ainda teve, a área metropolitana de Lisboa teve valorizações muito significativas. Se olharem para o que aconteceu a seguir, acabou de crescer, quer em número de imóveis vendidos, quer em redução do valor médio por metro quadrado, neste caso. E, portanto, aquilo que temos é uma tendência, uma coisa como o ano se comportou como um todo, outra coisa como o ano se comportou no seu início e depois no final, que é o que pauta mais as tendências, digamos, que aí vêm a seguir e que temos estado, digamos, também a ver. Isto já agora foram evoluções, é que mesmo Lisboa, a área metropolitana, são coisas diferentes. Isto era ainda referente ao terceiro trimestre. No terceiro trimestre, Lisboa ainda tinha tido uma valorização em relação ao trimestre anterior de 0,8%, mas na verdade no quarto trimestre teve uma redução de 0,8%, por acaso foi exatamente em sentido inverso. E neste momento já havia desvalorizações na área metropolitana norte, Cascais e Oeiras e a área metropolitana sul. Okay? Os preços terminaram o ano 1,8% acima do pré-Covid, quer dizer, depois de fevereiro, mas em Lisboa, como veem, em Lisboa desceram 0,8% pela primeira vez há não sei quantos anos, desde 2015, que foi exatamente quando se saiu da Troika, desceram 0,8% no quarto trimestre do ano passado, portanto há não muito tempo. Esta também, eu acho que é mais do que exemplificativa daquilo que estamos a dizer. Os preços no centro histórico de Lisboa desceram 14,4% em 6 meses. Portanto, são obviamente estes cabazes de segmentos e localizações que vão fazendo depois a evolução dos preços globais médios. 14,4%. E já agora no Porto, a descida até foi inferior, mas para a vossa informação foi de 8,2% no segundo semestre, desculpem, de 2020. Isto em relação aos imóveis, compra e venda. E o arrendamento? O arrendamento, basicamente, podemos ir até com mais séries históricas, ele foi gradualmente ao longo do ano descendo. E as taxas de desvalorização foram sendo sistematicamente superiores. Em outubro já registava uma descida de 11,1%, por motivos que são conhecidos. Não é? Desaguaram uma data de imóveis do alojamento local que estavam com taxas de ocupação absolutamente miseráveis, como vês aqui, 10% no final do ano. E, portanto, a oferta aumentou 40% de imóveis para arrendar em Lisboa e, neste caso, quase 60% no Porto. A verdade é que os 11,1% que se verificavam em outubro do ano passado, na verdade, avolumaram.
porque no final do ano de 2020 a correção dos preços do arrendamento em Lisboa tinha sido 16,8%. Okay? E isto quer dizer que, quer dizer, os preços desceram desta ordem, foram corrigidos desta ordem de grandeza, e há outro aspecto que é importante, que é os yields, que são aquilo que os investidores que compram para arrendar esperam obter dos seus imóveis, mantiveram-se razoavelmente intactos, 4%, 4,1%. O que quer dizer que quem investe para arrendar, se tem rendas mais baixas, quando compra, espera que o imóvel seja também mais baixo. Portanto, isto pressiona o preço dos ativos de compra e venda também em baixa. Okay? Os arrendamentos são um precursor daquilo que é a evolução do mercado, não necessariamente com a mesma expressão, mas isto tem uma influência indireta na baixa do valor dos imóveis. É que dizemos, toda esta constelação de variáveis só nos faz prever que vai continuar a existir uma correção em baixa dos valores dos imóveis. E quem diz que vai crescer, pode ser que tenha razão, mas isso contraria todos os fundamentais, as variáveis fundamentais que estamos a ver aqui. Já agora, desde 2014, isso é mais uma curiosidade, que não havia um ano em que os valores do arrendamento perdessem, na comparação com o ano anterior. Okay? Esta é mais uma, é muito recente, de 3 de fevereiro. O valor médio das rendas desceu ainda mais, 13%. Desceu 13% em janeiro em relação em relação a dezembro. Estes dados são exatamente o que vinha, sendo é que os foram buscar, portal imóvel virtual. Este é diferente, repara, o outro é mais fidedigno, porque é do confidencial imobiliário. O imóvel virtual, como sabem, são preços oferta. Mas o que isto diz é que houve uma correção em baixa dos valores pedidos pelos proprietários que estão a arrendar de 13,5%, em média. E já agora em Lisboa isso foi de 14%. Há 43 mil novas casas, é que isto é que explica aquilo. Não é? Há muito mais oferta. E, portanto, se há muito mais oferta no mercado, os preços, como vimos inicialmente, tendem a baixar. Já agora, lembra-se o Governo agora de introduzir regras para o alojamento local que ainda vão penalizar mais isto. Quer dizer, é que o alojamento local já estava com taxas de ocupação muito baixas e em 1 de março foram decretadas novas regras do ponto de vista de compatibilidade com requisitos de sustentabilidade e ambientais que obrigam os proprietários a fazer um conjunto de intervenções e obras para assegurarem requisitos para os imóveis que hoje não têm. Ora, para quem já não está a ter capacidade financeira para manter, obrigar as pessoas a fazer, digamos, estas intervenções vai estimulá-las a fazer desaguar o seu produto noutro sítio qualquer que não seja no alojamento local, e isso é tipicamente o arrendamento. Bom, outras tendências, e para terminar, aqui não há grande novidade, os vistos gold felizmente mantêm-se vivos, há aquele período de transição que temos, portanto acho que continuam a ser válidos para Lisboa e Porto, são também válidos hoje para o resto do país. É natural que vão ser ajustados, digamos, ao longo do tempo, os montantes a partir dos quais é elegível a atribuição de vistos gold, mas para já não há grande alteração no mercado. Foram atribuídos o ano passado mais de 1000 autorizações de residência com base nisto, e portanto prevê-se que para os nossos clientes que tenham estes perfis, pois pode ser uma aliciante. Portugal, como sabemos, continua a ser um destino apreciado, que aparece nos rankings internacionais como destino para investimento, para, enfim, turismo. Outros aspectos, este também já tínhamos realçado e confirma-se. O trabalho à distância leva portugueses. Vão ser criados novos hábitos sociais, também na relação com o trabalho e com a vida, e portanto isto tem levado portugueses para... Esta notícia é de, eu creio que 13 ou 12 de março, agora já não me recordo, também do Expresso. A procura disparou em cidades do interior. Vinha ali, esta é boa para o Rui, já tínhamos falado disto outro dia, para o Rui Sargento, que nas cidades do interior como Castelo Branco o aumento da procura não é aumentado pela oferta de imóveis. Portanto tem havido um disparo de procura em cidades do interior como Castelo Branco, por exemplo na Guarda também, e isto vai continuar a verificar-se. Mais, aumentou 62% em fevereiro a procura por moradias. Portanto, aquela questão que vimos, a procura de outras tipologias, com espaço exterior, sejam moradias ou simplesmente o apartamento, aqueles que não têm varandas e passou a ter. Portanto, este tipo de coisas com espaço exterior passa a ter uma outra procura. Isto para ter atenção também ao tipo de ativos que vale a pena promover e que têm especial apetência por parte dos compradores hoje. Esta também já tínhamos visto, infelizmente há cada vez mais lojas a fechar, pequenos espaços comerciais, estas microempresas que infelizmente ficam insolventes, libertam os seus espaços
e depois, digamos, os proprietários também pode ser uma oportunidade, os proprietários desses espaços, das duas uma, ou arrendam e arrendam provavelmente até mais barato do que estavam a fazer, ou então vendem os imóveis, porque acho que não querem continuar com aquilo, portanto, mas isto vai de facto acontecer. E depois há nicho, o senior living continua a ser fator de investimento de atores para Portugal, portanto de investidores, há nichos em exploração, já para nem falar em hotéis, há quem esteja a pegar na oportunidade dos hotéis numa perspectiva já de mais de médio e longo prazo. O segmento dos escritórios, o segmento comercial, inevitavelmente foi afetado pela pandemia. A utilização do espaço perde valor, digamos assim, portanto isto também impacta, de alguma forma, o valor por metro quadrado que são espaços comerciais, sobretudo a ocupação foi muito ocupada, tinha havido uma redução a meio do ano passado de cerca de 29% face a 2019, dos níveis de ocupação de escritórios. O que se espera é que isto, por via da vacinação e pela recuperação da pandemia, é um mercado que volta a recuperar, se calhar em 2022 ou 2023, portanto, vai haver uma tendência crescente para isto ser corrigido. O que acho é que há também, mas esta aqui não está em parte nenhuma, mas enfim, eu diria que se o espaço perde valor para o mesmo tipo de necessidade, o metro quadrado para essa dimensão, para uma empresa que não precisa ter lá todos os colaboradores, etc., depois está disposta a pagar menos por aquele espaço, ou então procurar um inferior para acomodar as mesmas funções, digamos, que precisa hoje. Esta é aquela que vimos inicialmente, portanto, o mercado de escritórios, apesar de tudo, está confiante em alguma retoma no segundo semestre deste ano, portanto, em relação ao mercado de escritórios, prevê-se que haja uma recuperação. No caso da promoção nova e da habitação nova, isto também eram já dados no ano passado e acho que se mantêm inalterados. Havendo mais licenças atribuídas para as câmaras, isto aumentou 12,2% no ano passado, o preço, a existência de oferta de habitação nova pressiona o valor da habitação usada. Até porque os promotores, a porem novas coisas em que pensaram há 2 anos no ar, se calhar, e temos visto isso em alguns casos, revêem eles próprios os preços que tinham no seu business plan para a venda dos imóveis e fazem-nos por valor ligeiramente mais baixo, exatamente porque estão a entrar no mercado num momento diferente. Não é? E, portanto, isto só pode também pressionar, ainda que ligeiramente, o preço da habitação usada. Bom, quanto a tendências, esta por acaso já está, eu creio que é do final do ano, do princípio do ano, Ricardo Guimarães, que é o diretor do Confidencial Imobiliário, já dizia isto, disse-o finalmente, ao fim de muitos meses, que é até o final de 2021 o mercado imobiliário não vai valorizar, portanto, melhores hipóteses que na mesma, pelo que estamos aqui a ver, provavelmente vai até, digamos, corrigir em termos de valor, e todo o adiamento de uma venda é mesmo uma perda. Portanto, para quem tenha necessidade de vender o imóvel, portanto, é boa altura para vender casas. Já agora, estes são inquéritos, este é do Idealista, de 23 de fevereiro, um inquérito da APMI junto dos seus associados, que diz que 77% dos inquiridos confirmam uma queda do número de transações. Nós orgulhosamente situamos-nos eu não sei, nos outros 23%. A nós, por acaso, ninguém nos perguntou nada, mas se tivesse perguntado, nós não confirmamos uma quebra, que felizmente foi, mas a verdade é que há uma quebra do mercado, há uma quebra no número de transações a serem feitas. Se nós estamos a fazer as mesmas ou mais do que estávamos, é porque estamos a ganhar cota. É uma coisa diferente. Agora, o mercado está a comportar-se desta maneira, está de facto em quebra. A tendência é, portanto, descida dos preços. Se nos perguntarem, vemos aquilo que é a descida dos preços. Este é um estudo que era da Standard & Poor's, da OCDE do ano passado, que até previa, em maio, previa que a descida fosse 2,5% até final do ano em Portugal. A Standard & Poor's veio dizer que afinal seria só, em outubro, veio dizer que seria só de uma descida só de 0,6%. Na verdade, não veio a verificar-se. Vimos, em média, nós falámos de um crescimento de cerca de 3% do ano passado. A Moody's veio dizer que eram menos 2%, não é? Portanto, tivemos um crescimento de 3% real. Se calhar a Moody's está a dizer que os preços se manteriam estáveis e que em 2021 desceriam 2%, que estão mais próximos da realidade. E isto já falámos tudo, não é? Há uma redução inevitável da procura, há uma oferta, um aumento da oferta, uma redução, digamos, da procura, e portanto há uma correção expectável, porque, relembro, os mercados existem muito antes de nós falarmos sobre eles, são seres vivos com vontade própria, não é com vontade própria, com dinâmicas próprias, funcionam em função da oferta e da procura, e não há milagres. A gente não pode ter redução da procura e ter aumento de despesa. É muito difícil que isso aconteça, e portanto
Já agora, esta é a tal notícia da Standard & Poor's, que dizia assim, bom, e eles previram, agora em fevereiro, uma subida de 2,6% para 2021. Mas, como vos disse, também estimavam, e já em fevereiro estimavam, não sei com base em que dados, que que o ano passado Portugal teria, em conjunto, uma subida média de 6,1 dos preços, o que não aconteceu. Foram 3, como vimos. E, portanto, se calhar estes 2,6%, enfim, não sei qual é o nível de fidedignidade que terão. Acho que todos os indicadores que temos, não apontam nada para que possa vir a ser assim. Bom, isto é uma coisa muito simples. Nós tivemos mercado de proprietários e temos aqui o selling price, o preço real de venda. Os proprietários pedem sempre mais do que aquilo que esperam, do que aquilo que o imóvel se acaba por vender, não é? Exceto nos imóveis que estão a preço. Mas se no passado este gap era resolvido no tempo, porque é vendido mais tarde, o próprio mercado trata disso, faz subir os preços. A verdade é que na dinâmica de mercado em que entramos, temos um delta com 21%, como vimos, entre aquilo que o proprietário quer, em média, e o valor por que se vendem os imóveis. Então é inevitável que os imóveis novos tenham que ser, digamos, angariados, aquilo que se chama a preço, e que os antigos que estão a ser promovidos tenham que ser postos naquilo que são parâmetros e valores reais para criar a potência a compradores, porque senão não se vendem. E só volumam os gaps, não é? E, portanto, para os antigos rever e para os novos estar, digamos, à frente do mercado. Isto é uma das coisas que temos falado no Shift. Se quiserem estar na terça-feira na outra sessão, vamos de falar um bocadinho mais disto e sobre estratégias de preço em mercados em mudança. Portanto, aquela máxima do senhor proprietário que diz vou esperar para ver, a pergunta-chave é quanto tempo é que tem para esperar? Porque se tiver, se calhar, 1 ano e meio ou 2, se estiver à espera e precisar de vender daqui a 6 meses, vai estar a vender mais barato e perder tempo interessante, provavelmente. E, portanto, esperar hoje pode ser perder tempo. Quanto aos compradores que estão à espera de vou comprar mais barato, que estão à espera do negócio do século, não vai haver negócios do século. As correções vão ser muito ligeiras, como temos estado a ver, aliás. E atenção, porque, isto não está escrito em parte nenhuma, mas se o crédito, por exemplo, tiver aumentos de custo, pode estar a correr o risco de fazer um negócio no total mais oneroso. Uma coisa é o PVP da casa, outra coisa são os encargos que vai ter com a sua exploração e, na prática, os encargos que tem com o crédito à habitação daí para a frente. E, portanto, para terminar, o Gary Keller diz the best time to buy or sell is always, não é? Há sempre quem precisa comprar e vender. Os mercados com desafios têm sempre compradores interessados e proprietários interessados em vender. O que é preciso é estar, que dizia assim, se o lago é mais seco, não deixa de lá haver peixe, mas só pescam os melhores pescadores. Okay? E é preciso ser os melhores pescadores, digamos, para... É isto que tem que ser, ponto final. Agindo, já agora acabo com isto, 82% das imobiliárias tiveram quebras de negócio em janeiro. Isto é resultado do tal inquérito da APMI da coisa. E felizmente, como creio que sabem, eu conheço uma ou duas que não tiveram nada quebras de negócio em janeiro, pelo contrário, fizeram o contrário. E, portanto, é porque andam a pescar no lago no sítio certo. Tá bem? São os bons pescadores. E é disto que se trata. E agora vou fazer uma coisa que é despartilhar o ecrã. Já estou farto de fazer ecrãs, nunca vejo ninguém. E estou disponível para qualquer questão que tenham. Afonso, boa tarde. Apareceram aqui mais uns, muito bem-vindos a todos, que eu quando comecei... Pois, eu cheguei atrasado. Boa tarde a todos. Ali no PowerPoint do Casafari, quando tu mostraste os retirados, eu quando foi a apresentação do Casafari, achei que o valor era bastante elevado. E pronto, e fiz uma observação, e segundo me percebi, na apresentação disseram que nos retirados há também alguns vendidos, porque as imobiliárias vendem e tiram. Os que deixam lá vendido durante um tempo, esses é que passam a ser os vendidos, segundo me apercebi. Ok. Então, eu como não estive nessa apresentação... Pois, obrigado pelo... não sabemos é a percentagem realmente dos Exatamente. retirados. Obrigado. Ok. Obrigado pelo comentário e relevem tudo o que eu disse. Não. Porque aí pode ser, de facto, pode haver ali alguns que estejam a engrossar a coluna dos vendidos e serem menos... Agora, vou-vos dizer uma coisa. Era enorme o número de retirados face a vendidos. Sim, sim. Sim? Era muito superior ao que foi no período de janeiro a fevereiro, aquele período inicial, não é? E, portanto, se a tendência for essa, então, em princípio, eles também alimentariam
de forma razoavelmente proporcional os dados de janeiro e fevereiro. O que estou a dizer é que ali parece haver uma retirada média. Então há muito mais vendas, mas então também deveria ser assim, digamos, no anterior. Não é? O que estamos a comparar alhos com alhos, neste caso mesmo que os alhos estejam errados, não é? Desculpa não o termo. Mas sim, aquilo pode ter essa... Tens razão, e pode ter essa... Obrigado pela... Ver se me ocorre mais alguma coisa sobre isto. Não me ocorre. Estes PowerPoints vão estar, para eu mandar alguns para os clientes, vão estar Sim. Não? Vão estar na Drive. Na Drive. Não, eu faço sempre a mesma sugestão. Não mandem o que quer que seja para os clientes. Falem com os clientes. Expliquem Também. aos clientes que é o mercado. Não tem 1/10 da eficácia. Uma coisa é explicar aos clientes o que é o mercado, sem slides. E se precisarem mostrar alguma mostra. Outra coisa é tome lá, é assim que está uma... Desculpa lá, agora estou obviamente se calhar a extremar. Sim, claro. Mas claro. não é a mesma coisa. É que isto precisa de ser interpretado. Está bem? Mas vão estar disponíveis, claro, para usarem. Está bem. Está bem? Mais coisas. Vejo umas caras assim um bocadinho céticas. Vejo muitas fotografias, que eu costumo dizer. E umas caras assim um bocadinho céticas, mas espero que não sejam... Terrores não são de certeza, porque acho que não temos nenhum motivo para estar a terrorizar. Pelo contrário, porque acho que aquilo que é o mercado, com desafios que conhecemos, que sabemos como é que devemos atuar, já ganhámos treino, que isso tem provado exatamente com a ação que tivemos no passado, que continuando a mantê-la, isto só está a catapultar resultados, e que portanto estamos a pescar no lago que temos e como os pescadores certos. É basicamente disso que se trata. Portanto, terrores não há nenhuns. Se houver dúvidas, isso é outra coisa, mas eu isso posso tentar esclarecer na medida do que... Não é? Pelos vistos não há. Bom, nesse caso, até um dia destes. Despeço-me com amizade até ao próximo programa, como dizia o Sousa Veloso. E nós temos na terça-feira o shift. Na prática, vamos fazer uma condensação das táticas do shift. Se quiserem estar, eu creio que às 4 horas. Está bem? Depois devemos mandar o link. Está bem? Obrigada, Afonso. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigado, bom fim de semana. Obrigada. Bem?